Olá, essa aqui é a nossa segunda unidade. Nós vamos falar sobre orçamento público propriamente agora. Falar um pouco sobre a história do orçamento público no mundo e no Brasil. Vamos abordar o tema orçamento no contexto da administração, da ciência administrativa, a sua relação com o planejamento e com o controle. E terminando essa unidade, nós vamos falar sobre os princípios orçamentários. Lembrando que o que construímos aqui no tópico 1, no breve histórico, e nos princípios orçamentários, estão baseados no livro do Giacomoni, de Orçamento Público. Esse assunto que veremos aqui sobre mais ciência de administração, eu uso outros autores e conhecimento que a gente já tem ao longo do tempo lecionando matéria similar na área empresarial. Bom, o que é o orçamento público? A gente já tinha feito uma definição, mas agora vamos repeti-la porque nesse momento, nessa saída é importante. É uma lei que exprime em termos financeiros a alocação de recursos públicos. É uma lei. E esta lei autoriza a aplicação do dinheiro público, autoriza a despesa pública. Sim, é verdade que na lei também são estimadas as receitas. A estimativa de receita é a base, é o ponto de partida para se autorizar a realização das despesas. Com uma previsão de receita, você pode distribuir aquela receita em despesas e essas despesas todas vão ser discutidas no parlamento a partir de uma proposta do Poder Executivo, onde serão estabelecidas as prioridades, como a gente já falou, e depois a gente ainda vai falar mais sobre isso. Nesta lei são estimadas as receitas fixadas de despesas para o período seguinte. Então, ela é uma lei sempre que se refere ao ano seguinte, né? E é um instrumento de planejamento do Estado que espelha decisões políticas e estabelece ações prioritárias em face da escassez de recurso público. Nós já vimos na primeira unidade que há uma tendência de crescimento das despesas públicas. Então, a escassez de recurso público é uma coisa meio que latente, que vive com quase todas as sociedades. Quase todos os países têm esse problema. Então, o orçamento a gente vai estabelecer quais serão as prioridades. Aqui tem uma imagem só para dar uma noção, né, mas a gente vai olhar novamente o orçamento para se familiarizar com ele. Bom, do ponto de vista histórico, nós podemos destacar aqui em 1822, isso aqui está lá no livro do Giacomoni, surgiu na Inglaterra o orçamento motivado pelo interesse de restringir o crescimento das despesas públicas e da carga tributária. 1822, então é a referência mais antiga que tem no livro do Giacomoni. Pelo menos o que está, assim, na Idade Moderna, vamos dizer assim, né? 1831, na França, uma outra referência, o controle parlamentar sobre o orçamento tornou-se complexo e ajudou a consolidar regras que atualmente são vigentes, como, por exemplo, a anualidade do orçamento. Outro exemplo, a votação do orçamento antes do início do exercício. Outro, deve conter todas as previsões financeiras, universalidade de todas as receitas e despesas. Esses são princípios que nós estudaremos. Então, lá em 1831, na França, surgiu uma norma que tratava disso, né? E não vinculação das receitas a despesas. Também um outro princípio orçamentário que estudaremos, né? E temos vários comentários a fazer sobre isso. Continuando, uma outra referência importante para o Brasil a referência encontrada nos Estados Unidos. Então, em 1945, depois da Segunda Guerra Mundial, né, solidificaram ideias, sobretudo nos Estados Unidos, de que os orçamentos públicos deveriam constituir-se em instrumentos de administração de forma que auxiliassem o executivo nas várias etapas do processo administrativo, programação, execução e controle do orçamento. A gente que estuda administração empresarial, a gente reconhece que os Estados Unidos eles são muito referenciados nessa questão de administração, de gerenciamento, preocupação com planejamento e controle. Então, vejam que no setor público, em 45, nascem normas que já
tem essa preocupação de programação, execução e controle do gasto do dinheiro público. Em 1950, um pouco depois, o Congresso aprovou uma lei do processo do orçamento e da contabilidade, que autorizava o presidente dos Estados Unidos a apresentar funções e atividades do governo a partir das classificações que ele julgasse mais apropriada. Então o presidente apresentava aquela projeção, aquele projeto de gasto, né, conforme ele julgava mais adequado para separar esses orçamentos. Em 65, 15 anos depois, 1965, o presidente Johnson introduz um sistema de planejamento e programação do orçamento do governo federal, que foi bastante famoso, né? Planning, Programming and Budget System. Então, em 74, também nos Estados Unidos, é aprovada a Lei do Orçamento e Retenção de Recursos do Congresso, que aperfeiçoa a participação dos congressistas no processo global do orçamento, retirando parte do poder que o presidente concentrava desde 1921. Então, lá de trás, até então, o presidente da República, no caso dos Estados Unidos, era que concentrava a maior parte do poder de apresentar a proposta orçamentária e acabar tendo aquela proposta aprovada. Ele apresentava, inclusive, do jeito que ele queria, né? Mas, do jeito que ele apresentava, já havia aquela preocupação de programação, de controle, de verificação do andamento do orçamento, né? E aqui em 1974, você já tem uma lei que deu mais poder ao poder legislativo americano. Em 93, há a aprovação da Lei de Desempenho e Resultados do Governo. Então, a última referência mais importante citada no livro do Giacomoni, né, esse GPRA, né, Government Performance and Result Act. E os principais requisitos associados a essa lei tratavam do estabelecimento de metas estratégicas, tratavam de medir o desempenho, ligar medidas de desempenho com o orçamento, monitorar e reportar os progressos no alcance de metas. Então vejam que aqui nós temos em 2 slides um processo de aperfeiçoamento, evolução. Vejo que só em 74 é que o orçamento americano tem uma face, uma aparência mais próxima que temos hoje no Brasil, inclusive, que quem tem o poder de aprovar, de discutir, de ter poder de emenda, é o poder legislativo, que autoriza o chefe do executivo a gastar, né? E aqui, nessa última lei de 93, você tem algo mais que é um pouco associado àquela nossa tentativa, há um tempo atrás, do Estado burocrático eficiente, do Bresser Pereira, né, em que você traz do setor privado alguns aspectos para cobrar no orçamento público, que o orçamento tem que ser desenhado considerando as metas estratégicas do país, o orçamento tem que ter uma possibilidade de se medir o desempenho que está sendo alcançado nos diversos programas do governo, o orçamento tem que ligar essas medidas ao orçamento, o projeto, né, orçamentário tem que ter esse estabelecimento, tem que permitir monitoramento do progresso, do alcance dessas metas. O que está escrito aí é atualmente aplicado no Brasil. Claro que não é tão perfeito, mas você vai estudar que o plano plurianual ele tem esse estabelecimento de metas e os orçamentos devem alcançar essas metas, né? Agora, é claro que quando a gente fala ali em meta estratégica, não dá para considerar no Brasil um plano plurianual que dura 4 anos como sendo um plano que trate de metas estratégicas. Metas estratégicas para um país seriam metas que dizem respeito a no mínimo uns 10 anos, 10, 20, 30 anos. Então, se a gente pensasse em termos de Brasil, o que seriam objetivos estratégicos hoje, olhando para frente? Seria a questão da energia, qual é a nossa matriz energética que nós pretendemos ter daqui a 10 anos, 20 anos, qual a composição dela. Vamos continuar dependendo muito de água num cenário de seca aumentando, de aquecimento global, vamos investir na eólica, na solar e assim por diante. É uma questão estratégica. Outra seria a infraestrutura de distribuição de logística
portos, aeroportos, estrada de ferro, seria outra coisa estratégica. E obviamente que uma parte, alguns objetivos aí de médio prazo poderiam estar no plano plurianual e devem estar, mas não dá para dizer que isso seria metas estratégicas. Metas estratégicas para um país teriam que considerar 10, 20, 30 anos, né? Ok, nós temos indicado aqui uma entrevista para a agência do Senado, do professor Giacomoni. Ele faz um resumo da história do orçamento público no Brasil. A gente vai falar um pouquinho de alguns aspectos relevantes, mas ele fala sobre outros aspectos. E é interessante que ele começa comentando sobre um rei que foi decapitado porque queria aumentar impostos, não submeteu não quis tratar desse assunto, discutir esse assunto no parlamento. Deu uma guerra, uma briga e acabou sobrando para esse rei. Eu não vou dizer qual é o rei, porque você tem que assistir esse vídeo, tá? É um vídeo curto de apenas 6 minutos. O Giacomoni, trata só dessa questão internacional, depois ele fala sobre o orçamento no Brasil Império, depois ele fala o orçamento no início da República, depois ele fala do orçamento no regime militar, depois ele fala do orçamento na situação atual. Faz alguns comentários bem objetivos que são muito interessantes de você conhecer do próprio professor Giacomoni. E, ato contínuo, você assistindo esse vídeo já vai lá na nossa lista de exercícios e faz os exercícios dissertativos de 13 a 17. São perguntas bem pontuais relacionadas a essa entrevista do professor Giacomoni, tá? Mas o que temos a falar além dessas questões? Então, nós resgatamos aqui, depois da Constituição de 1988, alguns fatos, algumas notações importantes relacionadas ao orçamento como instrumento de gestão no Brasil. Essas informações são extraídas do livro do Giacomoni também, né, mas eles não estão lá nessa entrevista dele nesse detalhe. Tá? Então, em 90, a Constituição foi aprovada em 88, né? Em 1990, então, em razão dos altos índices de inflação que tínhamos à época, era um grande desafio, né? O orçamento público tinha uma utilidade muito reduzida, pois suas estimativas eram muito divergentes do efetivamente realizado. Então você fazia um projeto, né, de lei para o ano que vem. Com uma inflação de quase 1000% ao ano, no ano que vem aquele orçamento não tinha mais valor gerencial. Não tinha valor gerencial. Aquilo tinha que ser corrigido, aquilo tinha que ser aumentado, as receitas não batiam, as despesas não batiam, era um caos completo. O orçamento era praticamente uma fantasia. Em 94 começa um processo de estabilização econômica com o Plano Real. Inclusive a gente vai falar um pouquinho sobre esse processo quando apresentarmos para vocês a Lei de Responsabilidade Fiscal, mais no final da disciplina. Após a estabilização econômica, o orçamento ganhou uma importância e tornou-se viável sua utilização como fonte de informação para o processo de tomada de decisão. O processo de tomada de decisão do gestor, do prefeito, do governador, do presidente, e também para o processo de controle político, porque agora o orçamento ele tinha um valor histórico que podia ser monitorado, porque podia ser acompanhado ao longo do tempo. Então, a partir de 94, o orçamento começou, porque os primeiros anos ainda era fantasioso, porque não se tinha uma prática, não se tinha uma cultura de usar o orçamento, de fidedignidade do orçamento na prática. Então, a partir dali que começou a ser viabilizada essa condição de usar o orçamento como realmente um instrumento de planejamento e controle e tomada de decisão. 2001 nasce a Lei de Responsabilidade Fiscal. Ela nasce porque com a estabilização econômica, os entes em geral, municípios, Estado e União, tiveram dificuldade de se adaptar a uma realidade sem inflação. E aí, na Lei de Responsabilidade Fiscal, se cristaliza, emerge uma série de regras que já existiam ali no começo, que era para controlar um pouco o gasto público, puxar um pouco o compromisso do equilíbrio fiscal, estabelecer normas de transparência, de planejamento com cuidado e controle com cuidado. Ok. Com essa lei surgiram novas exigências no sentido de aumentar a transparência e a efetividade do planejamento
e controle público. Daí o orçamento ganhou uma força adicional. Hoje, inclusive com a Lei de Responsabilidade Fiscal, um dos instrumentos de planejamento associados ao orçamento, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ganhou muita força, ganhou muitas atribuições novas com a Lei de Responsabilidade Fiscal. Estudaremos à frente. Hoje, o uso competente do orçamento como instrumento de administração pública é um desafio ainda, mas o seu uso como instrumento de gestão vem sendo ampliado paulatinamente. Nós veremos que, na situação concreta, vocês sabem, o professor é auditor fiscal do Tribunal de Contas também, e existem em muitos municípios orçamentos superestimados. Superestimados é 30%, 40%, 50% acima do que efetivamente vai ocorrer, vai ser executado. Por que acontece isso? Ora, acontece isso, a gente até vai comentar mais à frente, porque o chefe do Poder Executivo, mandando um orçamento superestimado, ele ganha uma liberdade de gerenciamento, de execução de orçamentário. Não precisa pedir suplementações para o Poder Legislativo depois, porque esse tratamento às vezes custa o empenho político, custa até, às vezes, troca, favores e perguntas, e às vezes o prefeito não quer. Mas isso, essa atitude, esse tipo de comportamento, esse tipo de realidade, de orçamento superestimado, é indesejável, porque ele exatamente acaba minando a função de controle político, que é uma das funções, e de controle administrativo também, acaba repercutindo negativamente. Nós ainda faremos muitos comentários acerca disso que eu acabei de falar. Tá? No próximo vídeo a gente continua.